Ora então, saudações leoninas. Antes de mais, viva o Sporting Clube Portugal. Um abraço a todos de qualquer parte do mundo que nos estejam a falar. Subscreve o canal, estamos a falar diariamente aqui sobre Sporting Clube Portugal, seja com antevisões, com relato, pós-jogos, podcast, vídeos diários sobre Sporting, análises rápidas, etc. Hoje, no Prato do Dia, vamos falar de Ricardo Mangas, o primeiro jogador que estamos a trazer a análise rápida, depois da oficialização e até da estreia do jogador, já com a camisola do Sporting Clube Portugal. Lembrando sempre que recorremos aos highlights apenas por uma questão de direitos de autor, que deixamos no link na descrição do Futebalia, onde tem alguns jogos completos de Ricardo Mangas, onde vocês podem dar uma olhada também, e obviamente sempre fazer a salvaguarda, que isto é uma análise que não utilizamos só apenas os highlights, mas não vamos aprofundar-nos, apenas porque estamos a enaltecer um debate também sobre adeptos e tentar perceber mais o perfil e as características do atleta a nível de desempenho, e não vamos ser nunca taxativos sobre algum dos pontos. Um abraço a todos, vamos para o vídeo, deixem o like para ajudar a espalhar o conteúdo por todo o universo leonino. Vamos falar então de Ricardo Mangas, novo lateral do Sporting Clube Portugal. Rapidamente vamos colocar aqui o mapa de calor de Ricardo Mangas no Vitória Sport Clube e também no Spartak. Dizer que aqui existem bastantes diferenças entre os dois mapas de calor. Primeiro, pelas características das duas equipas. Ricardo Mangas tem menos minutagem ao serviço da formação russa e também tocava muito menos na bola. Isto também deve-se um pouquinho sobre a forma de jogar também da equipa russa, que tinha uma posse, não jogava tanto em posse. E por isso Ricardo Mangas acaba por ter uma participação com bola menos eficaz, menos efetiva, digamos assim, ou menos contundente, e acaba por isso também por influenciar aqui alguns dos pontos. E gostaria de destacar já um primeiro destaque nesta observação. A nível de dados, Ricardo Mangas tem uma supremacia aérea superior a Mateus Reis, algo que eu fiquei muito surpreendido com os números, porque Ricardo Mangas venceu 44% dos duelos aéreos disputados, e além desses duelos aéreos disputados, Ricardo Mangas revelou-se muito voluntarioso no aspecto defensivo, que eu queria começar por aí. Apesar de não ser um exímio defensor, a verdade é que procura sempre ajudar os companheiros e é um jogador sempre com essa abnegação também num dos tons do seu futebol. Acaba por ser um jogador extremamente voluntarioso, extremamente esforçado, e gostaria de enaltecer isso. O porquê? Porque a verdade é que não é um exímio defensor, mas a verdade é que também procura nunca se descuidar da sua tarefa defensiva, apesar de já ter passado pela ala, banda esquerda toda, lateral, como uma espécie de meio de esquerda, como um ala, e até pontualmente, mesmo declaradamente, como um extremo esquerdo. Ricardo Mangas já viveu inúmeras situações, e até segundo companheiros de equipa, em jogos que não analisamos, também já se falou que Ricardo Mangas já chegou até a atuar, inclusive, como um central pela esquerda, ou seja, um jogador que não tem medo, como disse na apresentação, de fazer 3 ou 4 posições, voluntarioso e abnegado. A verdade é que com muitas limitações técnicas, que também são ofuscadas por esse espírito que acaba por demonstrar também de abnegação. Mas bem, vamos aos highlights de Ricardo Mangas. Então vamos falar então de Ricardo Mangas. Aqui vemos já highlights a passar dos tempos de Spartak de Moscovo. E como eu destaquei há pouco, um jogador extremamente voluntarioso, extremamente abnegado, seja em tarefas defensivas, seja mesmo com a bola. A verdade é que muitas vezes não falamos de um jogador propriamente um criativo, de um jogador com uma grande capacidade de criatividade, nem falamos de um jogador exímio a nível de qualidade técnica. Mas falamos de um jogador que pode ser útil. E acho que essa mesma utilidade de Ricardo Mangas pode-se demonstrar com e sem a bola. A verdade é que não era o nome preferido, nem meu, nem de grande parte dos sportinguistas, mas a verdade é que também não chega claramente para ser uma opção titular do Sporting Clube Portugal. Resta-nos então não só torcer, porque isso torcemos para todos, mas porque Ricardo Mangas pode ter aqui algumas coisas em que as passos poderão ser realmente úteis ao Sporting Clube Portugal. Vemos um lateral que gosta de progredir ali pela zona vertical, que não se coíbe, e principalmente em alguns momentos no Vitória, de aparecer em zonas de espaço de finalização, e até nesse quesito é acima da média, digamos assim, a nível de quando estamos a falar de um lateral esquerdo propriamente dito. Um jogador que não se cuida de aparecer em zonas de finalização e que também revela bons números na altura de finalizar a baliza. Não é um jogador para podermos dizer que é muito contributivo no jogo associativo,
mas é um jogador que lá está, vai ter estas arrancadas de carregar bola e aparecer, seja para cruzar, seja para rematar, seja para poder tabelar e logo seguir arrancar. Defensivamente é verdade que não tem números especialmente elevados em quesitos defensivos, mas, e não é exímio nisso como já o destacámos, mas gostaríamos de destacar sempre esse espírito da abnegação e de estar sempre a tentar, pelo menos, a recuperação do esférico e a pressão. Sempre muito disponível a ajudar companheiros. Um jogador também que acaba por ser, e isto também é importante falarmos no vídeo de análise, pelo menos a nível de companheiros, vimos sempre muitos companheiros, apareceram muitos companheiros de Ricardo Mangas, a não só defender a contratação de Ricardo Mangas, mas também a validá-la, e isso também é um destaque que temos de dar ao atleta, mas lá está, algumas destas características em que Mangas não tem muito apuradas, como por exemplo, não é propriamente um prodígio nem no cruzamento, nem no passe, nem tão pouco na tomada de decisão, mas por exemplo aparece muito bem em zonas de finalização e até finaliza com alguma qualidade. Este lance acho que define muitas vezes aquilo que vamos ver de Ricardo Mangas, um jogador que carrega a bola àqueles 20, 30 metros, procura a tabela, ataca ao espaço e vai meter uma bola na área. É verdade que podemos estar a falar de um lateral mais típico, digamos assim, e um lateral que, por exemplo, não tem grande capacidade de poder associar-se a um jogo interior e procurar esses terrenos, mas pelo menos não com bola, mas vemos um lateral que é capaz de atacar bem o espaço para colocar uma bola na área ou entregá-la, ou tentar entregá-la a um companheiro ou mesmo finalizar a jogada. E acho que isso é de enaltecer sempre num atleta. Aqui vemos exatamente isso, num espaço mais interior a atacar o espaço. É verdade que não o vamos ver muitas vezes a construir por lá, mas é um jogador que tem algumas características interessantes. É um lateral, digamos assim, mais comum, e com isto no comum não estou a depreciar Ricardo Mangas, estou apenas a dizer que não tem características assim técnicas muito apuradas, muito refinadas, mas é um jogador que corrige às vezes essas situações mais deficitárias com vontade, com entrega e com essa abnegação que muitas vezes já falamos. Acaba por ser um jogador muito com estas características, um jogador capaz de fazer a banda esquerda, o corredor esquerdo em qualquer uma das posições, até por esse espírito de característico dele, e também tem uma média superior nos duelos aéreos, como falámos há pouco, muito também advinda desse espírito de formação. De formação não, da abnegação. Pedindo desculpa fazendo aqui já rapidamente uma errata. Mas essa abnegação de Mangas está sempre presente no seu jogo. Um jogador que realmente tem algumas características interessantes e eu agora terminamos assim os highlights porque não temos muita coisa de Spartak e certamente é um jogador que também muita gente já conhece do cenário nacional e por isso uma análise menos extensiva, mas queremos ver se havia alguma coisa realmente diferente do tempo de Spartak, dos poucos jogos disponíveis, dos quais conseguimos ter algum acesso. Na verdade é que não temos muito mais a acrescentar, algumas oscilações no período de Rússia, mas creio que também não é um cenário que devemos colocar assim muito na análise, na mesa para debate, porque é um cenário onde existem também muito próprias oscilações, não só da equipa, mas também do próprio Ricardo Mangas a nível de minutagem, etc. E não conhecendo a rigor o contexto, optamos por nos abster então nesse departamento. Mas Ricardo Mangas demonstra e entra aqui na nossa prateleira de jogador de rotação. É um jogador que pode ser útil ao Sporting, a verdade é que não era uma necessidade premente do plantel, mas tornou-se. Isto porque, por exemplo, no próximo jogo do campeonato entre Sporting e Arouca, Ricardo Mangas deverá ser mesmo o titular da posição e se calhar falávamos de uma terceira opção que salta para a primeira. É verdade que não era um nome que eu cogitaria para o Sporting, certamente a grande maioria de nós não cogitaria para o Sporting, mas a verdade é que vamos ver se Ricardo Mangas vai conseguir acrescentar algo a este Sporting. Creio que não em característica, a nível de qualidade técnica, não vai ser um upgrade na posição, mas pode ser um jogador útil para uma rotação de um plantel, para uma outra opção dentro de uma partida, ou para fazer descansar. Há vários contextos aqui, e é um jogador que lá está, faz a banda esquerda. Poderemos, quiçá, pontualmente ver Ricardo Mangas a jogar à frente de um lateral. Não acredito muito nisso, acho que só pontualmente, porque falta-lhe esta questão de exploração do espaço interior, principalmente com bola, mas acredito que Ricardo Mangas poderá ser um jogador para fazer aquelas constantes overlaps pela esquerda, e isso pode ser alguma característica enaltecida pelo próprio treinador, até porque lembrar que Rui Borges treinou Mangas e obviamente melhor do que ninguém poderá avaliar as suas qualidades e também as suas limitações essas que Ricardo Mangas parece-me ser um atleta que as tem, e que sabe que as tem.
e corrige muitas delas também com essa abnegação, com esse esforço, com essa entrega, acaba por tentar superar essas fragilidades também muito por aí. E lá está, se falarmos que Mateus, por exemplo, é um dos grandes elogios que teço a Mateus Reis, é que acho que é um jogador que tem muita noção das suas limitações e que isso o faz mais jogador. Esperemos que Mangas seja no mesmo sentido, porque assim poderemos estar a falar de um jogador realmente útil para o Sporting Clube de Portugal. E bem, por hoje é tudo. Deixem na opinião nos comentários a vossa impressão, a vossa opinião sobre Ricardo Mangas. Já sabem, conteúdo diário sobre Sporting Clube de Portugal aqui mesmo. De segunda a sexta-feira estamos em direto às 9 da manhã para falar de Sporting Clube de Portugal, com as notícias do dia, com a revista da imprensa, com um debate rápido com a malta do chat. Obviamente que em dia de jogo também estamos com o relato da partida e o pós-jogo, e no dia anterior, antevisão e acompanhamento em direto da conferência do treinador. Nos restantes dias, além das 9 da manhã, vídeos sobre Sporting Clube Portugal. Se quiseres tornar-te membro e participar nas nossas lives de membros que ocorrem às segundas-feiras, está aí abaixo, só clicar nesse botãozinho que diz aderir a partir de 99 cêntimos. E se não estás desse lado e não tens interesse em live de membros e etc., nem queres apoiar o nosso projeto, apoias da mesma forma, se deixares o teu like, subscreveres o canal e entrares no debate connosco, porque isso é sempre o mais importante. Por hoje é tudo, um abraço a todos e, apesar de tudo, Mangas ainda pode ser bastante útil ao Sporting Clube de Portugal. Um abraço a todos e viva o Sport!